Hoje vamos falar de números aleatórios. Em linguagem C, para gerar números aleatórios, nós dispomos da função rand, que vem de randômico. O valor que ela gera está definido entre 0 e uma constante chamada randmax, que está definida na biblioteca stdlib.h, na standardlib, e esse gerador é um gerador pseudo-randômico. Ele segue sempre uma mesma tabela que está disponível como se fosse uma tabela de números aleatórios que vocês usam em estatística. Bem, como é que ele funciona? Ele funciona assim, quando você chama essa função rand, ela devolve um número. Então, nós definimos aqui na linha 6 uma variável inteira, que é usada na linha 8 para controlar um loop. Esse loop vai ser executado 10 vezes e a linha 9 vai chamar 10 vezes a função rand e imprimir o resultado. Nós vamos ter como resposta na tela essa sequência. A função rand é chamada, retorna 41, depois ela é chamada de novo, retorna 18.467 e assim por diante. Se vocês executarem várias vezes o programa, vocês verão que essa sequência vai se repetir sempre. Pensem naquela tabela de números aleatórios que vocês têm lá em estatística. Se vocês começarem sempre da mesma linha e da mesma coluna, embora os números sejam aleatórios, eles não tenham uma sequência definida, não tenham um padrão para repetição deles, vai ser previsível porque você está começando sempre do mesmo local e a ordem em que os números vão ser apresentados será sempre a mesma. Para que nós não tenhamos essa situação problema, existe uma outra função, que é a sRand, que é capaz de fazer uma inicialização da função rand. Então, a rand ela sempre se inicializa com 1, por isso ela pega sempre a mesma ordem de números. Mas eu posso trocar essa inicialização a partir do que é chamado de semente. A semente dá o nome para a função, né? Seed, juntando seed e rand, nós temos o sRand. Para que eu não caia na mesma armadilha do uso de uma sequência conhecida, né, eu inicializo essa função sRand com algo que possa, de fato, ser aleatório. Então, para isso, eu faço o quê? Eu faço uma chamada para a função que me traz o tempo do computador e uso o tempo do computador para inicializar a função. Supondo que a cada momento em que você vai colocar essa função, você vai ter um tempo diferente. Claro que dois computadores diferentes que estejam com os relógios desajustados poderão ao mesmo momento retornar ao mesmo tempo, mas isso aí é extremamente improvável numa execução de um programa no mesmo computador, né? Na verdade, não tem como acontecer, porque o computador ele calcula o tempo somando o total de segundos que se passaram desde 1º de 1 de 1970. Então, se o teu horário estiver correto, a cada momento em que você executar o programa, você vai ter o retorno de um número diferente. Se o horário estiver incorreto, se você atrasar o relógio, você vai ter uma repetição desses horários. Muito bem, como é que fica nosso programa agora? Na linha 6, nós temos a mesma variável int i, que foi colocada ali para controlar o loop, e esse loop de amostra viciada ficou aqui para a gente fazer o contraste. Mas foi declarada uma outra variável junta chamada tempo. Na linha 7, nós temos uma variável tempo longo, que é do tipo long, né? Então, o longInt ali, ele consegue armazenar um número maior. Nas linhas 8, 9 e 10, nós temos a chamada que nós já tínhamos visto da função rand, ou seja, aquela amostra viciada, não foi inicializado ainda o sRand, né? Na linha 11, o tempo longo recebe o tempo do computador, é passado ali um nulo para essa função, não cabe ver agora o porquê. O tempo, que é a variável inteira, ela recebe a metade do que tem lá no tempo longo, o unsign ali é para tirar o sinal, e aí, finalmente, na linha 13, nós temos a inicialização da variável sRand com o tempo que foi retirado do computador, ou seja, com um número que em princípio é um número que está se repetindo a cada segundo. Se eu conseguir executar no mesmo segundo essa situação de sorteio,
né? Vamos supor que eu tenha duas threads ocorrendo praticamente juntas, em função daquela divisão por 2, eu tirar sinal e da forma como é feito, eu vou ter o mesmo número. Mas dentro de um programa em execução normal, esse número vai ser sempre diferente. Aí eu faço a impressão dessa amostra aleatória, usando aquela mesma variável i. E agora na linha 16, eu tenho a mesma execução que eu tenho na linha 10, só que ao invés de a função rand me retornar aquela sequência padrão, que começa com o número 41, ela vai retornar números numa sequência e numa ordem ali aleatória. Então aqui nós temos um exemplo, a execução desse programa. Numa primeira execução na amostra aleatória, o primeiro número foi 29.563 e a amostra antes da inicialização era conhecida lá, que começa com 41. Na segunda execução do programa, de novo a amostra viciada sempre vai começar lá com 41 e a amostra aleatória, o primeiro número foi 29.651. Próximo, digamos assim, do primeiro da amostra anterior. Mas se vocês olharem o segundo número, no segundo número já deu diferença, no terceiro deu diferença e assim por diante, né? Então, os números estão sendo pegos numa sequência tal que eles não ficam mais previsíveis e eles, como são aleatórios, eles são números que não têm uma ligação entre um e outro, né? Você não consegue fazer uma previsão. Dado que você tenha um número, você não sabe qual é o próximo. Como que isso é usado normalmente? Então, normalmente a gente tem lá na estatística, né? A gente tem lá bolas azuis dentro de um saco, bolas vermelhas, cartas de baralho, né? Formas, frutas. Aqui a gente vai ver um exemplo de uso disso, fazendo um sorteio em que nós temos na linha 8 do nosso programa um vetor bidimensional, que foi chamado de fruta, e que é uma sequência de seis palavras de até 10 caracteres, né? As variáveis das linhas 6, 7 são as mesmas que nós usamos no programa anterior. Na linha 9 é exatamente o que nós fizemos anteriormente, na linha 9 e na linha 10, na linha 11 idem, inicialização do sRand. Agora, o que está acontecendo? Nós estamos fazendo uma execução lá de um for que vai até 6 somente e vamos tentar pegar a fruta na linha 14, indexada pelo retorno do rand por 106. E nós estamos perguntando aqui, quantos abacaxis eu vou conseguir obter em 6 sorteios? Em teoria, não é? Em teoria, se eu tenho 6 frutas e 5 são morango, uma é abacaxi, a minha chance de conseguir um abacaxi é de 1 em 6. Em teoria, em 6 sorteios, eu deveria conseguir um abacaxi. Só que como é um sorteio, não necessariamente eu vou conseguir isso. Como é que vai funcionar essa situação? Um número aleatório é gerado com uma semente obtida a partir da hora do sistema, exatamente igual ao que a gente tinha feito antes. O número agora é dividido por 6 e é tomado o resto da divisão, que vai ser entre 0 e 5. Onde que está acontecendo isso? Está acontecendo na linha 14, quando eu digo lá, rand por 106. Por cento é o resto da divisão, não é? Então, se eu divido algo por 6, ou vai dar um múltiplo de 6 e eu vou dar um número qualquer e vai sobrar um resto 0, ou vai dar um número 1, 2, 3, 4, 5. Né? Não pode dar o próprio 6, porque 6 seria ali um múltiplo divisível por 6. Esse 0 a 5 ele vai ser usado para indexar, né, esse resto da divisão, vai ser usado para indexar a matriz que contém esses valores, né? Que no nosso caso são as frutas, mas poderiam ser 5 bolas vermelhas e uma azul, 3 vermelhas e 3 azuis. Vocês podem trocar depois para ver o que vocês quiserem. Então, lembrando aqui que na linha 8 nós temos lá as frutas, né? Que são 6. Então, são 6 frutas de 10 caracteres. Na prática, aqui as frutas são palavras, né? Então, são 6 palavras de 10 caracteres.
O que nós estamos fazendo é indexar aquele primeiro vetor, aquela primeira dimensão ali que vai até 6, usando o índice 0 a 5, que vai ser gerado lá na linha 14. Por que de 0 a 5? Lembrando que os vetores em linguagem C começam em 0, né? O primeiro não é o 1, o primeiro é o 0. Então vamos ver o que acontece. Olha lá, primeira execução do programa eu consegui 6 morangos, nenhum abacaxi. A terceira ou quarta execução do programa eu consegui 1 abacaxi. Imediatamente depois eu executei e consegui 3. Então vejam que está sendo gerado um número tal que possibilita um sorteio completamente aleatório e que, apesar de eu ter uma probabilidade muito maior de sair morangos, vocês estão vendo aí que na maioria dos sorteios, se vocês executarem várias vezes o programa, vai sair mais morango, ou mais bolas da cor que tenha mais, ou mais símbolos da cor que exista mais, ou mais cartas que existam mais, né, com figuras, sem figuras, daquelas questões que vocês treinam lá na estatística, vocês vão ver que esse programa ele está respondendo a essa situação. Quer dizer, a chance de sair uma determinada situação é maior do que a outra, mas não é impossível que a outra se sobreponha, porque é uma questão de probabilidade. Muito bem, então essa é a utilização da função de números aleatórios na nossa linguagem C.